Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o Gustavo Antunes e hoje vamos falar um pouco sobre as eleições de 2024. Eu fiz um vídeo ontem falando um pouco a respeito de que estávamos na véspera da eleição e que era importante estarmos prontos para votar nos melhores candidatos, aqueles que são dedicados, esforçados e que têm sim um histórico exemplar. Hoje é dia 6 de outubro, né? Então dia da eleição. E nesse vídeo eu gostaria de comentar com vocês a respeito de algumas coisas, né, dessa eleição e também, claro, falar também sobre, afinal, o que significa eleição, o que significa eu ir lá e votar, certo? Eu sei que é meio clichê, né, agora nessa época do ano, muitos jornais, muitas emissoras aí fazendo essas campanhas, tentando valorizar o voto, né, o ato de ir lá e votar. Mas no vídeo de hoje eu quero retratar, eu quero falar um pouco sobre todo o histórico, né, sobre toda um antecedente do Brasil, os antecedentes que nos levaram até aqui, até esse momento, em que podemos escolher nossos representantes aqui regionais, né, os vereadores, o prefeito. Claro, temos a eleição também, que daí a gente escolhe o presidente, o governador, o deputado, mas enfim, essa eleição é daqui 4 anos, né? Minto, daqui 2 anos. Agora estamos falando da eleição municipal e eu já gostaria de começar falando a vocês. Vocês já pararam para pensar, pessoal, o quão importante é o ato de ir votar? Vejam, o Brasil ele tem uma história longa. Vamos dizer que o Brasil começou em 1532, na construção da cidade ali de São Vicente, né, na colônia de São Vicente. E de lá até aqui temos aí séculos e séculos. E vocês já pararam para pensar, pessoal, que de 1532 até 1822, lembrando que em 1822 a gente tem a proclamação da independência do Brasil, nosso país se emancipa, né, diante de Portugal. Pessoal, até essa data o Brasil não tinha eleições, não tinha como escolher, né? Nós brasileiros não escolhíamos quem iria nos representar. Não eram os brasileiros que escolhiam os seus representantes, né? Era a coroa de Portugal. Claro, havia ali algumas coisas que tentavam ali colocar para parecer, transparecer, fazer parecer que havia sim uma certa liberdade, mas a gente sabe que não havia, certo? E daí de 1822 até 1889 o voto não era para todos. Era o voto que a gente chama censitário. Era apenas para homens e que possuíam uma renda mínima de 100, agora não lembro se era 100 mil contos de réis ou 100 contos de réis. Eu sei que na época era um valor muito alto, não era qualquer pessoa que conseguiria votar, certo? Então, e detalhe, analfabetos não votavam, certo? E a partir de 1889, com o golpe da República, com o golpe militar ali, que foi representado por Deodoro da Fonseca, né, Marechal Deodoro da Fonseca, a gente tem ali a nova Constituição, uma Constituição republicana e, claro, né, com bases, fundamentos positivistas. Né? A gente até tem a bandeira aí, ordem e progresso, né, uma frase puramente positivista, certo? Então, a partir da Constituição de 1889, a gente vai ter uma nova forma, né, de um novo critério, né, vamos dizer assim, uma nova forma de legislar a própria eleição, né, de configurar a eleição brasileira. A gente até então tinha esse voto censitário e a partir de 1889 a gente tem o voto universal masculino, né? O sufrágio universal masculino seria mais ou menos isso. Porque o que vai acontecer? A gente vai ter homens analfabetos votando, né? Homens de qualquer classe social, né? Independente se era pobre, se era rico, estariam votando, né? E daí a gente vai ter ali nesse período de 1889 até 1930 um período, né, que a gente chama de república oligárquica, né? E é interessante, galera, porque quando a gente fala de eleição, a gente pensa só no direito de votar, né? Mas não é só o direito de votar, mas é o direito também de você se manter em silêncio, manter o seu voto secreto. Você manter o seu voto apenas como teu, né? Porque naquela época, só para vocês entenderem, para ficar mais fácil o entendimento, naquela época, pessoal, o voto ele era aberto, né? Você falava o teu voto
dentro vamos dizer assim, das prefeituras, né, das sessões eleitorais, você era um lugar cheio de gente e você tinha que falar o voto em voz alta. Ah, eu vou votar no fulano de tal. Né? E assim, vocês já podem imaginar o quão complicado era essa situação, porque nessa época estamos falando aí de populações enormes que viviam no interior, onde havia ali um colonialismo, né, exacerbado, né, todo aquele movimento assim de pressão, sabe, justamente para controlar o voto. Né? Então a gente pode dizer que nessa época a lisura do processo eleitoral, e não só isso, a sua retidão para com o princípio constitucional, né, no que diz respeito aí de respeitar o voto do cidadão e proteger o voto do cidadão, né? Porque não basta só garantir que o voto será computado, também é preciso que garanta a proteção desse cidadão baseado ali na sua opinião, né? Por exemplo, naquela época, se você dissesse que não ia votar no coronel A, esse coronel poderia ir lá e de alguma forma se vingar, né? Podia te matar, podia fazer um monte de coisa com a tua família, né? Enfim, várias coisas. E naquela época os mecanismos do Estado para proteger esse cidadão eram muito arcaicos, frágeis e muitas vezes a gente sabe que não funcionavam, que nem sequer eram alertados, eram de fato convocados para serem utilizados aí na defesa, na garantia da proteção desse cidadão, certo? Então a gente tem ali o governo da República Oligárquica. Além de ter essa questão eleitoral, essa questão, né, da metodologia, da votação, enfim, a gente tinha outro problema. Porque mesmo que aquele candidato, que era gente boa, candidato honesto e tal, e que não era ligado à oligarquia, mesmo que ele fosse eleito por maioria ali, questão de votos, e isso acontecia às vezes, né, mesmo com as manipulações ainda assim havia essa possibilidade, o que acontecia? Esse cara, ele ainda tinha que passar por uma comissão, né? Que a gente dizia, na época era chamada de comissão da degola, né? Para vocês verem o nível, né? Como era complicado mesmo esse período, certo? Então, isso estamos falando de 1889 até 1930. Vejam quanto tempo, né? Aí vamos colocar uns 40 anos, né? Mais ou menos uns 40 anos. Então, era difícil. E daí a gente vai de 1930 para 1932. Porque assim, ó, em 1930 a gente tem o golpe de Getúlio Vargas, né? A gente tem aquele movimento com o apoio dos tenentistas, Getúlio consegue assumir o poder e ele começa a governar de maneira via decreto, sem Constituição. A gente até chama esse período de governo provisório, que vai de 1930 até 1934. E galera, nesse período, o Brasil passou por um momento muito difícil, muito complicado, né? Então a gente vai ter até uma revolução em São Paulo. Vão tentar mobilizar forças no Rio Grande do Sul também em prol dessa revolução, não vai dar certo. Mas é uma revolução constitucionalista. Uma revolução que as demandas, a principal demanda dessa revolução era justamente o quê? Construir, criar uma nova Constituição. Porque o Brasil até aquele momento não tinha. Eles estavam governando, Getúlio via decreto. Só decreto, né? E ninguém para rebatê-los, né? Basicamente era isso. A Câmara, o Congresso Nacional estava fechado, provisoriamente, então não havia ali nenhum meio, né, para se contrapor ali às demandas de Getúlio, né? Enfim, então ocorre essa revolução constitucionalista, eles conseguem ali, claro, eles perdem, tá? Eles perdem a revolta, mas de alguma forma, Getúlio Vargas ele é convencido de que tem que ter a Constituição, afinal ele fica com medo de surgir novas revoltas por causa dessa Constituição, né, por causa dessa demanda. Então, a gente tem a Constituição e a partir de 1934, a gente tem o voto, o sufrágio universal, né, feminino. Todas as mulheres com mais de 18 anos poderiam votar, né, da mesma forma que os homens. Só que o problema é o seguinte: Getúlio Vargas, de 34, ele só teremos eleições diretas só após o fim do governo dele, em 1945, quando daí sim é eleito o Dutra, né? Porque até então a gente vai ter a era Vargas, a gente vai ter o governo provisório, aquele pedacinho do governo ali democrático de Getúlio, olha lá, não sei se dá para usar esse termo, e de 1937 com o Plano Cohen, com a intentona comunista, né? E daí a gente tem ali o Plano Cohen, o plano, né, comunista de dominar o Brasil.
De 37 a gente vai até 1945, né, tendo esse governo autoritário, né, do Estado Novo, né, baseado ali em alguns elementos do fascismo italiano, né? Mas enfim, isso aí é coisa para outro vídeo que a gente pode falar, beleza? Mas o que eu quero dizer com tudo isso, né? O que eu quero falar a respeito disso? Pessoal, vejam como nem sempre as eleições foram dessa maneira que temos hoje, né? O nosso voto nem sempre foi algo garantido por lei. A nossa opinião nem sempre foi defendida por lei, entende? Se a gente for olhar, analisar todo o percurso do Brasil, toda a história, cara, a gente percebe que ficamos aí longos anos como colônia, sem direito a voto, depois só os mais ricos que podiam votar, e também daí de 1889 até 1934, só os homens, daí os homens que eu digo assim, de maneira universal, independente de renda, poderiam votar. A partir de 34 as mulheres podem, né? Mas elas só vão exercer esse direito em 1945. Então, vejam o quão frágil é esse direito. Por isso que a gente tem que defender ele a ferro e fogo, a gente tem que proteger esse nosso direito, que é um direito constitucional e que foi construído por meio de muita luta. Certo, galera? E assim, eu falo isso pra vocês, eu sei que o vídeo vai ficar longo, mas eu fiz todo esse apanhado histórico, isso que a gente não falou da época, né, do regime militar. Mas eu faço todo esse apanhado histórico para vocês entenderem, porque às vezes tem pessoa que vai lá e diz assim, ah, poxa, que saco, vou ter que votar, ter que ir lá na urna ali, escolher meu candidato, escolher um vereador ali aleatório, um prefeito, e, poxa, que saco, vai acabar com o meu domingo, né? Alguns ainda falam dessa maneira. Mas, galera, é fundamental que a gente faça isso, sabe? A gente reclama hoje, mas se eu voltar na época da ditadura, por exemplo, o regime militar, cara, muitas pessoas não tinham direito de votar, não conseguiam votar. E mesmo que conseguissem, era aquele voto que a gente chama de indireto, né? Porque você votava vamos falar da eleição presidencial, né? Votava num senador e ele que ia eleger o presidente, certo? E daí ainda tinha toda aquela corrupção, toda aquela questão da manipulação dos votos. Se a gente voltar na época do Getúlio Vargas, o governo provisório ou o Estado Novo, cara, você queria votar e não podia. As pessoas queriam e não podiam, né? A gente sabe que as coisas foram evoluindo. Se a gente comparar as constituições anteriores, a gente percebe o quão arcaicas elas eram, né? Claro que é o reflexo daquela realidade, né? Era um outro momento, com outras demandas, mas ainda assim a gente percebe como a nossa Constituição de 1988 ela está um passo à frente, vamos dizer assim, né? Devido a essa garantia de um direito tão básico e importante que é o voto. Por isso, pessoal, eu peço a vocês que estão assistiram até aqui, inclusive agradeço pela paciência, mas que, pessoal, honrem o voto de vocês, certo? Honrem, utilizem esse voto, esse seu direito como um gesto, né? Tanto de agradecimento aos milhões de brasileiros que lutaram há décadas atrás, né? Que lutaram pelo direito ao voto universal, o sufrágio universal, tanto dos homens quanto das mulheres, e todos aqueles que lutaram pelo direito da democracia, certo? A gente não dá tanto valor agora porque, bom, faz décadas e décadas que esses eventos que eu citei para vocês aconteceram, mas ainda assim, se você conversar com o teu avô, se você tiver, né, seus bisavós também, conversar com teus bisavós, né, teus avós, enfim, cara, e perguntar para eles como era a época deles, você vai entender o quão difícil foi esse momento, esses momentos, né, que eu citei aqui para vocês, tá? Então, galera, mais uma vez, façam valer o voto. Cada voto importa, certo? Agora a gente está aí, estou gravando esse vídeo 12h30, né? Mas a eleição aí vai até, se eu não me engano, às 5 horas da tarde. Você ainda tem tempo de escolher o seu candidato, a vereador, candidato a prefeito. Como eu falei no outro vídeo, se quiser dar uma olhadinha depois, galera, talvez alguns até pensem, nossa, mas por que eu vou me preocupar com prefeito, com vereador? Quero saber de presidente, deputado, senador, né? Mas, galera, a rua que passa na frente da tua casa, o parque do teu bairro, cara, todas essas construções, todas essas infraestruturas, elas dependem, sim, diretamente dessas pessoas que você vai escolher hoje, certo? E assim, escolham com consciência, porque depois que escolher, meus amigos, essa pessoa ficará por longos 4 anos, certo? Então é isso mesmo, quero agradecer a todos que assistiram até aqui, muito obrigado mesmo.
Se puderem deixar um like no vídeo para apoiar. E se for novo, já se inscrevam no canal, não custa nada. Fechou? Então, forte abraço a todos. Falou e fui!